Oi, gente. Deixa eu falar algo hoje para vocês, porque essa semana eu fiquei pensando muito devido a alguns acontecimentos, devido a algumas situações e até devido também a algumas mensagens que os mentores eles trouxeram através do Pedro. E foi engraçado que eles trouxeram a mensagem e logo depois algumas situações chegaram até mim para serem resolvidas. E aí eu fiquei, até falei isso para o Pedro, que eu fiquei bem, não vou dizer impressionada, mas eu fiquei, sim, eu vi a sincronicidade da mensagem da espiritualidade com tudo que está acontecendo no mundo, no país, nos países, nas pessoas, principalmente aqueles que estão buscando pela espiritualidade, que estão buscando por conhecimento, que estão de alguma forma trabalhando a mediunidade. E isso me preocupou. Me preocupou bastante. Porque, primeiro, eu vi o quanto que as pessoas brincam com a espiritualidade. Eu vi o quanto que as pessoas estão brincando com a espiritualidade, o quanto que as pessoas estão brincando com a mediunidade. E segundo, o quanto que as pessoas estão perdidas, muito perdidas dentro da espiritualidade. Mas quando eu falo dentro da espiritualidade, é perdidas naquilo que elas mesmas criam com a mente delas e que muitas das vezes a espiritualidade não é isso. A espiritualidade, ela não trabalha promovendo desunião, promovendo discórdia. A espiritualidade maior, a espiritualidade da luz, eles não trabalham assim, com separação, com um lá, outro cá. Pelo menos a espiritualidade que eu sirvo, pelo menos os espíritos com qual eu trabalho e a Casa Plataforma de Oração trabalha, não é assim que eles trabalham. Não é assim que eles fazem o trabalho. Existe a justiça? Sim, existe, porque nós temos que lembrar que a gente colhe o que a gente planta. E é a lei universal do todo. Mas também existe o amor, existe a fraternidade, existe a união. E o que mais a espiritualidade, ela tem trabalhado muito nos últimos tempos, é sobre a união. Acabar com esse negócio de separação. Acabar com isso de que, principalmente nessa questão de religião, disso, daquilo, de não pode ter o conhecimento da outra, ou aquilo que um veio para fazer, o outro não pode estar a par do que o outro veio para fazer, ou não pode participar. Vejam bem, gente. Vamos lá atrás no Antigo Testamento e vamos lá na época de Jesus, na época de João Batista. João Batista tinha um ministério, Jesus tinha outro. João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Não foi assim? João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Porém, houve um momento, pela
história, se vocês forem pesquisar, tudo indica que tanto Jesus quanto João Batista, eles eram primos. Então, eles tinham um grau ali de parentesco. Então, de alguma forma, eles conviviam. Chegou o momento em que o caminho deles se cruzaram, mesmo João Batista tendo um ministério e Jesus tendo outro. Por que que isso aconteceu? Vamos lá, se a espiritualidade ela quer promover a união, como é que vai ficar o outro lá e o outro aqui? Tudo bem que cada um tem um trabalho a fazer num canto, um tem um trabalho para fazer no outro canto, o outro tem trabalho para fazer nisso, mas com respeito, os trabalhos, vamos dizer assim, o propósito maior que é de evolução e de crescimento, eles podem se unir com respeito, com amor, com fraternidade, com compartilhamento. Porque da mesma forma que aquela pessoa tem para aprender com você, você tem para ensinar para ela, o contrário também. Tudo é uma troca. Tudo é uma troca. Então, eu estou vendo muito essa questão, sabe, de desunião. E eu não vou entrar em detalhe nas situações que chegaram a mim, que vieram ao meu encontro. Eu fiquei preocupada, sim. Orei, entreguei nas mãos de Deus. E principalmente dessa questão de ver a falta de respeito que muitas pessoas, se fossem pessoas de fora, gente, pessoas lá de fora que não tem conhecimento nenhum, não está inserida numa religião, ainda vai, tudo bem, é ignorância. Mas pessoas que estão de alguma forma tendo conhecimento, estão buscando por conhecimento, o conhecimento da espiritualidade, da expansão de consciência, tudo está chegando até essas pessoas e ainda assim essas pessoas estão brincando com mediunidade, estão brincando de incorporar, estão brincando de entregar mensagens, estão brincando de espiritualidade. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque espiritualidade é coisa séria. Nós que estamos aqui, que fazemos esse trabalho, nós que estamos aqui, eu acredito que muitas outras casas também, que fazem um trabalho sério, que assistem e acompanham a Casa Plataforma de Oração, sabe como é que é, sabe todo o preparo que você faz, como é que é a sua alimentação, a reforma íntima que você faz, o olhar para dentro. É toda uma dedicação. É toda uma caminhada que você tem, que você passa. Desculpa, eu não sou de falar assim, gente. Eu não sou de falar dessa forma. Mas eu estou vindo falar porque eu vi, pelas coisas que foram chegando a mim, o quanto que está sério isso. E principalmente das pessoas brincarem com a espiritualidade, das pessoas brincarem de mediunidade, brincarem de corporar, não é isso. Só eu sei o que eu sinto quando o espírito vem para canalizar, quando o espírito vem para incorporar. Vocês acham que é um mar de rosas? Não é. Não é um mar de rosas. Tem todo um processo que é incomodativo para o médium. A energia que o médium sente daquele mentor, dependendo de quem seja o espírito,
Às vezes, quando são esses espíritos que são sofredores, vocês acham que a gente fica como? Vocês acham que a gente sente o quê? A gente sente o sofrimento desses espíritos. E nós ainda temos que ter maturidade emocional, temos que trabalhar a maturidade no decorrer do tempo, para a gente poder estar naquele momento que o espírito está acoplado, está incorporado ali, ele está sofrendo, você de alguma forma, mesmo sentindo todo o sofrimento que ele está sentindo, mesmo tendo um outro médium ali, conversando, um doutrinador, vamos dizer assim, conversando com aquele espírito, mas só quem está incorporado com aquele espírito sabe o que é, sabe o que sente. Então, por isso que eu venho aqui para falar que o trabalho com a mediunidade é sério. Não brinquem com a mediunidade. Não brinquem com a espiritualidade. Não façam isso. Eu estou vendo muita gente brincando de incorporar, muita gente brincando com a espiritualidade. Eu não sou de falar dessa forma, mas as coisas que eu assisti me incomodou, me trouxe uma indignação. Me trouxe um incômodo, porque cada um aqui sabe o que sente. E vamos ter respeito. Se você está começando agora a sua caminhada na busca à espiritualidade, saiba que não vai ser um mar de rosas. Porque, primeiro, espiritualidade é autoconhecimento. Espiritualidade é olhar para dentro. Se você entra numa religião, você vai para uma religião que não acrescenta na sua vida, não faz você olhar para dentro, então tem alguma coisa errada. Porque até na religião evangélica faz você olhar para dentro. Você abandonar os vícios, você parar de falar mal do outro irmão, você olhar para você. Se você chegar numa casa e que não trabalha a reforma íntima, não te incentiva a buscar pelo autoconhecimento, então tem alguma coisa errada. Se você busca por um conhecimento que não te incentiva a olhar para dentro de você e a buscar o autoconhecimento, a buscar o teu aprimoramento, esquecer o outro e buscar olhar mais para você, tem alguma coisa errada. Agora, se você está dentro de casa, você não busca lugar nenhum, e você está dentro de casa e está assistindo não só o vídeo da Casa Plataforma de Oração, mas de qualquer outros vídeos, preste atenção para ver se esses vídeos, o conteúdo, a mensagem desses vídeos, esquece, para de olhar para o médium, sabe o que faz? Bota o fone de ouvido, que é a melhor coisa que faz para escutar a mensagem, porque se você ficar olhando para o médium ali incorporado, você pouco presta atenção no conteúdo da mensagem. Porque você só quer ficar prestando atenção no médium incorporado. Quer ficar prestando atenção que o médium ficou assim, que o médium ficou assado, que o médium fez isso, que o médium fez aquilo. E o conteúdo da mensagem passa batido. Então, o conselho que eu dou, não olha, não. A não ser que tenha alguma explicação, que tenha um quadro, como o PC faz aqui muitas das vezes, que ele desenha no quadro, aí você tem que olhar no quadro para ver a explicação, aí sim, mas fora isso, bota o fone de ouvido, pega o celular, bota a mensagem ali do lado, escuta a mensagem para você poder prestar mais atenção. E não ficar olhando os trejeitos do médium, não ficar olhando para ver se realmente ele incorporou com eixo caveira, para ver se realmente ele incorporou com tranca-rua. Preste atenção no conteúdo da mensagem. Se você for lá no livro dos médiuns, você for lá no Evangelho segundo no Livro dos Espíritos, eles falam sobre isso. O que é mais importante? É o espírito incorporado ou é a mensagem que está sendo trazida? Pois é. Se é a mensagem que está sendo trazida, então por que vai ficar prestando atenção no espírito incorporado no médium? Aí o que acontece? Não presta atenção na mensagem. Aí faz o quê? Não presta atenção, não vê quais são lá, o que está falando de reforma íntima, para você poder se aprimorar, para você poder se melhorar. Não presta atenção, aí passa tudo batido.
Uma coisa que eu aprendi desde a época da religião evangélica, que eu aprendi. Se você vai para a igreja, você vai para buscar a Deus. Você não vai para olhar para o pastor. Você não vai para olhar para quem está pregando. Você vai para escutar a mensagem. Você não vai olhar para ver a forma como ele está pregando, para ver a entonação que ele está falando. Não, você vai para escutar a palavra de Deus. E qualquer ensinamento que é proferido pela espiritualidade, ou mesmo que não tenha espiritualidade, seja uma pessoa como eu agora que estou aqui, posso estar sendo intuída? Posso estar sendo intuída, mas eu não sei. Eu não sei, então eu prefiro falar que eu estou falando de mim mesma. Sou eu, Sabrina, e assumo a responsabilidade por essa mensagem, por isso tudo que eu estou falando. Por quê? Porque até então não tem nenhum espírito incorporado aqui. Se tem um espírito aqui, eu não estou sentindo. Então percebam que é muito sutil. É muito fácil a gente chegar e dizer que foi a espiritualidade. É muito fácil a gente chegar, fui intuído. É muito fácil a gente chegar e falar, foi isso. Não. Maturidade mediúnica é você assumir a responsabilidade pelo que você fala. Já começa por aí. Maturidade mediúnica é isso. É você assumir a responsabilidade pelo que você fala. É muito fácil a gente externalizar coisas do nosso ego e dizer que foi a espiritualidade. É muito fácil. Eu prestei muita atenção. Eu ouvi. Eu levei o celular para a academia. Eu malhando, o Pedro viu, eu levei o celular, eu botei o fone de ouvido e eu fiquei lá malhando e prestando atenção todo o conteúdo da mensagem. Todo o conteúdo de todas as mensagens, tanto do Hermes que entrou, quanto dos outros que entraram, até do Pedro mesmo falando, ele mesmo. Poderia estar canalizado? Poderia, mas ele assumiu a responsabilidade que era ele falando. E eu escutei. E depois, quando começou a chegar, as coisas foram chegando, aí é que eu fui vendo o quanto que a espiritualidade já estava vindo, não só através dele, como através de muitos outros canais, e alertando sobre essa situação, gente. Isso é grave. Perante a espiritualidade, perante Deus, isso é grave. Eu estou falando isso, eu não estou falando para aqueles que estão ainda na ignorância, não. Eu estou falando para aqueles que já estão buscando por conhecimento espiritual. Eu estou falando para aqueles que estão buscando pela espiritualidade. Eu estava aqui sentindo energia. Eu poderia muito bem, se tinha um espírito aqui no momento da preparação, que vocês não estavam aqui, se tinha, perdão, vocês até estavam, desculpa, no momento da preparação, se tinha um espírito aqui, ele estava só emanando energia. Seria muito sério da minha parte se eu, nesse momento, entrasse no animismo e dissesse, vou incorporar um caboclo, vou incorporar um preto velho, vou incorporar, isso é sério. A espiritualidade não é isso. A espiritualidade, ela, quando eu falo cobra, gente, é a nossa consciência. Então, a gente não pode fingir uma coisa que você não está sentindo. Você não pode fingir algo que você não está sentindo. Se você está sentindo somente energia, é energia. Se você não está sentindo nada, então é nada. Agora, o que não pode é você estar sentindo aquela energia, você não praticar o autoconhecimento. Qualquer espiritualidade, qualquer religião, vou falar religião, qualquer religião que você estiver, volto a repetir, se não leva você a um autoconhecimento, não leva você a uma reforma íntima, então tem alguma coisa errada. Porque aqui nós somos levados pela espiritualidade a conhecer, a ver quando a energia, a ver quando realmente é o espírito que está ali, saber quando é energia de incorporação,
Saber quando é o espírito que está ali para poder incorporar. Saber quando é somente energia. Saber quando é somente você. Porque o nosso ego também engana. O nosso ego também engana. E o que mais é falado hoje pelos terapeutas, pelos profissionais, que hoje está aí uma gama de profissionais que tem trazido muito sobre estudos e conhecimentos sobre consciente, inconsciente, subconsciente, sobre o ídio, sobre o ego, sobre o seu cérebro. Entender que 95% do teu cérebro ele é dominado, vamos dizer assim, funciona no inconsciente, 5% está no consciente. Ou seja, na maioria das vezes, você não tem nem controle sobre você mesmo. Para você tem que desenvolver muito esse 5%. Você tem que trabalhar muito esse 5%. Eu não sou perfeita não, gente. Eu erro. Mas, por eu levar a espiritualidade a sério, por eu ter passado por todo o processo, sabe? Eu entendo que é natural do médium, quando ele está começando, não é fácil. Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para falar daqueles que estão realmente brincando com a espiritualidade. Esses que estão passando, né, por essa etapa que é um processo de autoconhecimento, aonde eles têm que conhecer, saber energia, incorporação, sabe? Não é um mar de rosas, porque muitas das vezes você fica na dúvida, isso é normal, sabe? Isso é em qualquer religião, na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, até na religião evangélica também, porque eu venho da religião da evangélica pentecostal. Então, gente, eu queria fazer esse comunicado. Vamos levar aqueles que estão buscando a espiritualidade, vamos levar a espiritualidade mais a sério. E se tem algo que até mesmo para aqueles que não entendem, respeite. Porque se você gosta de ser respeitado, então você também tem que respeitar. Para você ser respeitado, você tem que se dar o respeito primeiramente. O que adianta? Você não respeita, mas chega uma pessoa, faz algo com você, às vezes pode nem ser com relação àquilo, pode ser alguma coisa com relação ao trabalho e tudo. Aí você esquece que você também desrespeita. Aí quando chega, a pessoa tal me afrontou. Ué, a lei do retorno. É a lei do retorno, porque em alguma área você desrespeita. O fato de você desrespeitar na religião, e quando eu falo desrespeitar, gente, é zombar. Principalmente zombaria, escarnecimento. É esse tipo de falta de respeito que eu falo. É zombaria, escarnecimento, calúnia, difamação. É isso que eu falo. Então, se você não sabe, se você não conhece a pessoa, nunca foi lá num local tal, tudo, respeita. Agora, há uma diferença de quando a espiritualidade vem e exorta. E isso não é só daqui, isso é em qualquer local. Por quê? Porque a espiritualidade sabe o que está acontecendo, nós não. A espiritualidade sabe o que está acontecendo. Então, quando a espiritualidade vem e exorta, mesmo que a gente não saiba, sabe o que eu acho mais engraçado? É que, muitas das vezes, eu acho bem interessante isso. A espiritualidade, às vezes, me mostra as coisas. Como Pedro, ele é mais usado nessa questão da incorporação, eu não falo nada para ele. Eu guardo tudo para mim. Muitas das vezes, a Jace ou a Caixinhos me traz uma situação, às vezes a Dani ou a Cláudia, às vezes me traz uma situação com relação a algo que está acontecendo, fica só entre eu e elas.
Eu não falo nada pro Pedro. Aí daqui a pouco vem espiritualidade. Aí eu olho só para elas, vendo? Me comunicando, e Pedro não sabe de nada. Aí ele fica assim, por que disso? Por que falaram isso? Fica que nem uma barata tonta. Por que disso? Por que me falaram? Por que está acontecendo? Que não sei o quê. Olha, eu senti a indignação, eu senti isso, eu senti aquilo. E ele não sabe de nada, mas eu sei. Eu sei. Ou então, muitas das vezes, a espiritualidade usa ele primeiro. Aí depois a situação chega. Aí eu vou saber o que está acontecendo aí, por que ele foi usado da forma que foi usado. Então, gente, a espiritualidade, ela não deixa nada no oculto. Ela mostra as coisas. E ela conhece a intenção de cada um. Ela sabe. Então, eu queria deixar esse recado e pedir para que haja um respeito, pedir para que as pessoas olhem mais para dentro de si, respeitem mais a questão da espiritualidade, busquem mais sobre mediunidade para entender que mediunidade não é brincadeira, trabalhar com mediunidade é coisa séria, trabalhar com a espiritualidade é coisa séria, gente. Desculpa estar falando dessa forma, mas eu falei para o Pedro, eu não contei para ele, eu só falei para ele que eu queria gravar. Falei para ele que eu queria gravar hoje, que eu queria falar. Então, esse é o meu recado, que eu deixo até para todos que estão assistindo. Tá? Teve um espírito que esse vídeo ele não vai entrar para o canal. Teve um espírito que na reunião de quinta-feira ele se manifestou. E uma das coisas que eu não falei, que é a indignação dele, é porque quem conhece esse espírito, quem sabe que esse espírito ele é muito sério. Ele trabalha para a justiça divina lá nas trevas. Ele trabalha para a justiça divina lá nas trevas. E ele é muito sério. Muito, muito sério. E uma das coisas que ele me passou é a indignação dele com relação a muitos que estão brincando com a mediunidade. Foi a indignação dele. Ele está na caminhada dele, porque ele foi chamado, foi convidado para servir a justiça divina, só que lá onde ele está, que ele ainda não tem condições de vir para a luz, por causa ainda da densidade dele. Tanto que quando ele se manifestou em mim, quando ele estava manifestado, eu vi a proteção que ele fez no meu perispírito com uma capa. Ele plasmou uma capa e ali ele foi, me protegeu. E ele fez um trabalho muito intenso, muito forte, aqui na plataforma mesmo de proteção, para desfazer algo que havia sido mandado e que estava no oculto. Então, ele fez um trabalho, primeiro para revelar, ele me mostrou a forma como estava, e quando ele foi, ele levou tudo com ele. Então, a casa que leva o trabalho de Jesus a sério, aqueles que levam a mediunidade a sério, aqueles que levam o compromisso com Jesus, com Deus a sério, Deus protege, a espiritualidade protege. Muitas das vezes é permitido que às vezes a gente passe por certas situações, até mesmo para nós aprendermos.
para nós aprendermos e crescermos e termos o entendimento daquilo que a gente até então não sabia. E é até como o Paulo mesmo falou para mim, ele disse, tem coisas que a espiritualidade faz que não está em livros nenhum. Tem coisas que eles vão mostrar para você, que é como se fosse um mistério, e que não está em livro nenhum. Algumas coisas você vai poder falar e outras coisas você vai ter que guardar para você, porque é um mistério seu. Mas tem coisas que você vai ver que não está em livro. Tem coisas, fundamentos que eles vão trazer, que eles vão te mostrar e que não está em livro. Alguns estão, mas outros não. E foi muito mais coisa que ele me mostrou. Muito mais coisas. Então, para você poder chegar ao ponto de você incorporar um espírito, porque é muito fácil, gente, você querer só incorporar preto velho, incorporar, né, só espíritos. Mas a gente tem que entender também que a gente está aqui como médium e muitas das vezes a gente não escolhe, eu não escolhi. Então, quando esse espírito veio, ele veio pela permissão de Deus. E foi um trabalho grande que ele fez. Um trabalho grande. Algumas coisas eu estou ocultando, não estou falando, porque é mais aqui nosso, vamos dizer assim, mas estou compartilhando isso com vocês para vocês entenderem que mediunidade é coisa séria. Para vocês entenderem que não é simplesmente vou incorporar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é, gente. Não é assim que as coisas acontecem. Assistam mais os vídeos. Voltem lá nos vídeos anteriores. Assistam mais os vídeos. Vai lá no primeiro vídeo. Volta. Tem muito conteúdo lá para vocês poderem assistir, para entender mais verdadeiramente o que é mediunidade, o que é espiritualidade e o que é trabalhar com a mediunidade. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Sei que vai chegar para quem deve chegar. Aqueles que devem chegar, sei disso, vão receber e, com muito carinho, eu espero que entendam a mensagem e que recebam essa mensagem, reformulem, prestem atenção, olhem mais para dentro de si, para depois a vida não complicar. Tá bom? Gratidão.